Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus? Vamos conhecer a palavra? Será que existe diferença entre um pecado do salvo por Jesus Cristo e o pecado daquele que não foi salvo? Ou será que existe diferença de pecado, né, que eu possa cometer e que a pessoa que não é salva possa cometer? Para isso nós devemos ir, desculpa, para o livro de João, capítulo 5, 1 João capítulo 5, diz assim, versículo 16: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida, ao que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ora. Então a Bíblia está falando de um pecado que não me leva eu para o inferno. Esse pecado que não é para a morte. Se eu ver alguém pecar, eu posso orar por ele e Deus restaurar ele desse pecado, né? E a palavra de Deus fala no 17, toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Mas, eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Que esses dois tipos de pecado, então nunca é demais a gente esclarecer. Para nós descobrirmos que tipo de pecado leva eu para a morte, e o pecado que não leva para a morte, devemos ir para o livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 10, o versículo 26, ele nos joga luz. Capítulo 10, versículo 26, diz assim: se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. O 26 já falou que tipo de pecado. O pecado voluntário, você foi advertido, você foi avisado, mas você fala, não, eu quero, eu decido, você decide, né? Esse é o pecado que vai levar você para o inferno. Mas existe também o lado oposto, o pecado involuntário, que são pensamentos, que às vezes são coisas que você não planejou, você foi pego de surpresa, você deu uma bobeada e pegou você de surpresa. Então são pecados involuntários. Mas esse pecado, ele também tem até um limite aonde vai. Por exemplo, esse pecado que não gera morte. Qual é o limite, né? O limite está aqui no livro de Tiago, capítulo 1, e versículo 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, né? Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado. Aqui já está no pecado involuntário. Você desejou, às vezes, algo que você desejou, não, né? Mas vamos ver onde é que está o perigo aqui. Desejo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Quer dizer que o pecado, ele tem dinâmica, ações. Você pode desejar uma coisa que veio de repente, você desejou, falando, não, meu Deus, não é isso, não, me perdoe, não quero, não. Aí, se você der continuidade a esse desejo, né, ele vai gerar morte. Esse é o pecado que é pecado para a morte. Às vezes eu posso desejar alguma coisa momentaneamente. Não, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, me perdoe esse pecado, meu Deus, me perdoe, desejei isso, não é isso que eu quero, não vou. Aí você pecou, mas pecado não leva você para o inferno, porque você não voluntariou ele, você não quis que ele desse prosseguimento, que ele desse a luz, né? Como diz aqui no livro de Tiago, primeiro capítulo, versículo, eu li o 14 e o 15, né? Então, meus amigos, meus irmãos, porque no 18, porque o 18 ele nos livra de nós dar à luz o pecado, está aqui, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossem como os primeiros frutos do que ele criou. Então, o pecado, ele pode vir na nossa carne, mas ele não vai dar prosseguimento no nosso espírito, porque nós vamos dominar a nossa carne, porque todo pecado ele nasce na carne, né? Nasce na carne, na nossa natureza caída. Mas aí, como diz aqui o livro de João, o inimigo não vai poder tocar em nós. Né? Vamos aqui para o livro de João, no próprio livro.
E a palavra de Deus fala, sabemos, versículo 18, capítulo 5 de 1 João, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Quer dizer, o maligno pode te tocar através do pecado. O pecado pode nascer na minha carne, que eu estou na carne, mas eu tenho meu espírito, que eu vou dominar a carne, eu não vou consumar o pecado voluntário. Então que Deus possa te iluminar em nome de Jesus. Amém.